o dia que um espírito maligno veio até mim dentro de casa. Isso é um relato meu, aconteceu comigo, Gil Barreto, tá, gente? Eu não ouvi de ninguém, ninguém me contou, ninguém me escreveu. É uma história minha, aconteceu comigo e eu vou te contar mais esse caso. Vamos ao relato. Eu morava em Barcarena, na cidade de Barcarena, aqui no estado do Pará. Quem conhece a cidade de Barcarena ali vai saber exatamente aonde aconteceu ali, porque aonde a gente morava era bem atrás do supermercado Serve Bem, lá no bairro Novo. Então tem o supermercado Serve Bem, bem atrás tinha uma casa de esquina, naquela rua que fica do lado do supermercado, né? Que é a rua que passa as vans ali, até hoje as vans ainda passam por lá. Ficava bem atrás. E aí, essa casa era alugada, era de um senhor que morava atrás, esse senhor era homossexual, e aí, não sei se por conta disso, tinham muitos comentários a respeito dele, falavam que ele era macumbeiro, que ele era feiticeiro, não sei se é verdade. Mas, enfim, essa casa era assim, ela tinha um cercado, né? Tinha a salinha, só que para entrar na casa, assim, tinha uma grade. E essa grade, toda vez que ela abria e fechava, ela rangia, ela fazia um barulho, ela estava meio enferrujada. Quando foi nesse dia, né, eu estava em casa, de manhã cedo, a minha mãe saiu para trabalhar. Eu namorava com um rapaz, que ele era pastor, né, ele tinha mais ou menos 38 anos, ele era bem mais velho que eu, assim, eu estava bem mais nova, né, isso foi em 2013. Aí ele sempre orava de manhã cedo, ele tinha aquele costume dele orar de manhã cedo e saía para visitar os irmãos na casa dos irmãos. Ele era desempregado, né? Estava desempregado nessa época. E aí a gente estava planejando casar e tudo, gente, sabe? Era uma coisa séria mesmo. Aí eu levantei de manhã cedo, ele estava na cozinha, de joelhos dobrados, orando. Ele terminou de orar e falou assim: amor, eu vou sair para visitar os irmãos. Falei, tudo bem. Então a casa que a gente morava tinha a sala, como eu já falei, tinha um corredor, aí tinha um quartinho pequeno, e tinha o outro quartinho, e tinha a cozinha que era bem pequena também. Então, o primeiro quarto ele tinha parede. O segundo quarto, como não tinha parede, o que a minha mãe fez? A minha mãe colocou um guarda-roupa daqueles antigos. Né? Não era que nem esses hoje, que ele é reto até o chão. Não. O guarda-roupa antigo que a gente tinha, ele tinha as 4 pernas de madeira. E a perna dele era alta, tipo essa altura aqui do chão. Entendeu? Acho que uns 30 centímetros alto do chão, assim. Entendeu? Ficava aquele espaço vago embaixo do guarda-roupa. Presta atenção nesse detalhe, porque vocês vão entender porque eu estou explicando isso aqui. Então, a minha mãe colocou esse guarda-roupa para fazer a parede. Tinha o corredor e aí tinha um espaço que ela fez um quartinho para ela ali. Não tinha parede, e a parede era o guarda-roupa. Aí ela deixou um espacinho, onde terminava o guarda-roupa até a parede do quarto para fazer a porta, né? Tipo assim, a porta ali. Né? O espaço que terminava, a parede do guarda-roupa era onde ela deixou ali para ela entrar e sair do quarto. Tá. Então, assim. Aí o meu namorado estava em casa, ele falou assim, que ia visitar os irmãos, ele tinha acabado de orar, eu falei, tudo bem. Só tava eu e ele em casa. Gente, eu tava de camisola, ainda era de manhã cedinho, 6 e pouquinho da manhã. Quando ele falou assim, eu vou visitar os irmãos, ele saiu. Eu ouvi ele andar pelo corredor, eu ouvi a porta se abrir, o portão se abrir, que eu falei que o portão rangia toda vez que abria e fechava a grade, né? Ele abriu a porta, eu ouvi ele abrir a grade e fechar a grade. E ele saiu, passou da cerca e foi embora. Passou da cerca pra fora e foi embora. Não deu 10 minutos depois que ele saiu, eu falei assim, tá meio friozinho, eu vou deitar aqui na cama da mamãe um instante. Ao invés de eu ir pro meu quarto, eu tava na cozinha, então eu tava mais perto da cama da minha mãe. Eu fui só me joguei na cama da minha mãe. Passei pelo lado do guarda-roupa e me joguei. Gente, no que eu me joguei na cama da minha mãe, aconteceu, acho que a experiência sobrenatural mais forte que eu já tive na minha vida. Eu acho não, tenho certeza. Mais forte, eu acho, de todas foi aquela ali. Eu deitei e eu tô ali deitadinha de olho aberto. Tá? Eu não dormi, gente. Eu não tô louca, eu não tô inventando nada. Não foi uma ilusão, não foi uma alucinação, nada. Tá? Eu era crente na época, nem bebia, eu não bebia. Então eu tava deitada quando eu ouvi passos dentro de casa. Eu falei assim, acho que o Antônio esqueceu alguma coisa e voltou pra buscar. Gente, aqueles passos, quando começaram a andar no corredor, eu comecei a me arrepiar todinha. E eu já sabia que não era ele entrando. Era coisa maligna. Ai, gente, quando eu falo isso, eu comecei a arrepiar, me dá uma agonia. Porque eu lembro, né? Eu lembro do dia. Então, assim, eu fui ouvindo aqueles passos, e passos lentos, gente, passos de sapato, de salto alto, dentro de casa. Ia dar 7 horas da manhã. Tá. Quando aquela coisa passou por trás do guarda-roupa, que era, lembra que eu falei que era a parede do quarto da minha mãe, é o guarda-roupa. Então, quando uma pessoa vinha por trás, dava pra gente ver por baixo do guarda-roupa, porque o guarda-roupa tinha as perninhas que eram altas, né? E aí eu vi, eram os pés de uma mulher, de sapatinho. Eu lembro até hoje, tamanquinho, tá? Tamanquinho de salto, assim, desse tamanho, o saltinho, o tamanquinho dela, tamanquinho preto. E eu vi aquela mulher, assim, uma morena, assim, bem clara, quase branca, vindo. Quando ela veio, vindo devagar, que ela virou, aonde terminava o guarda-roupa, que era a portinha, né, pra entrar e sair do quarto, ela ficou de frente comigo. Quando ela chegou no final da parede do guarda-roupa, ela ficou de frente comigo. Gente, ela não disse uma palavra. Calada, ela chegou e ela simplesmente me olhou com um olhar, assim, maligno. Um olhar, eu não sei descrever aqui pra vocês o que eu senti naquele momento. Eu sabia que aquilo era um espírito maligno e eu tentei gritar. Mas eu não consegui me levantar, eu não consegui me mexer, eu não consegui falar com a minha boca, eu não consegui abrir a boca. Eu tentei gritar, eu não consegui. Ela só me olhava, ela não disse nada, mas era um olhar como se ela quisesse me matar, entende? Mas ela não fez nada. Assim, pra me machucar, ela veio andando mais um pouco, parou bem pertinho de mim, do lado da minha cama. E eu de frente pra ela deitada, olhando pra ela, querendo gritar. E ela simplesmente, gente, eu juro pra vocês, era uma mulher linda, tá? O corpo escultural, linda, cinturinha fina, os pernão, linda. Aquilo veio numa imagem de uma mulher linda pra mim. Botou uma mão na cintura, até hoje eu me lembro disso.
Ela tava com uma blusinha assim até aqui, preta, muito bonita, uma sainha preta e um tamanquinho preto. Uma mulher assim de cabelo liso, bem liso, igual uma índia, sabe? Aquele cabelo escorrido. Ela tava com uma bolsinha preta na mão. Ela simplesmente botou a mão aqui, pegou a bolsinha e começou a rodar na minha frente, fazendo um movimento assim, rebolando com a bolsinha na mão. Acho que ela ficou assim mais ou menos um minuto. E aí, eu entendi, gente, que aquilo era uma coisa maligna, que estava tentando me dizer algo, estava tentando fazer algo contra mim naquele momento. Como eu não conseguia gritar, como eu não conseguia me mexer, a minha mente foi em quem? Em Deus. Né? Eu era crente, eu sempre fui crente. Eu sabia que Deus tem poder sobre todo espírito imundo, sobre todo espírito maligno. E como a minha boca não destravava para eu falar, eu falei na minha mente. Gente, eu não esqueço aquele momento. Na minha mente, eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu disse a primeira vez na minha mente, olha, eu tô me arrependo todinha, gente, meu Deus do céu. Quando eu falei na minha mente, o sangue de Jesus tem poder, a minha boca destravou. E eu comecei a gritar, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Na terceira vez que eu gritei isso, aquele espírito maligno saiu andando. No mesmo caminho que ela veio, ela voltou. Mas vocês pensam que ela virou de costa pra mim? Ela não virou. Do mesmo jeito que ela veio, ela tava de frente, ela saiu dando ré. Gente, aquilo foi incrível de ver. Com meus próprios olhos. Ela saiu dando ré. Saiu, foi andando de ré. E eu senti, eu comecei a clamar pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus, repreendendo aquele mal. E eu senti, olha gente, eu tô toda arrepiada, meu Deus, não sei se dá pra ver, olha o espírito, eu tô toda arrepiada. E eu senti quando aquele espírito maligno saiu de dentro da minha casa. Eu não sei explicar pra vocês como eu senti, mas eu senti quando ela saiu. Eu senti quando aquilo saiu. Eu não sei se era pombagira, eu não sei se é Exu, eu não sei. Mas naquele momento Deus me deu um entendimento que tinha um laço preparado. Um laço maligno preparado. E era pro meu namorado. Né, que na época a gente já tava querendo casar e tudo. E era ele que ia cair nesse laço. Porque ele era uma pessoa, gente, que ele tinha muita fé, ele orava muito, ele buscava muito, então aquilo fez ele ficar soberbo. Ele sempre falava, vai comigo, o diabo não tem vez. Gente, nunca bata de frente com o diabo, nunca desafie o diabo, porque o diabo ele é sagaz, o diabo tem poder. Não tem mais poder do que Deus, mas ele tem poder.